Você já parou para pensar que talvez o segredo para recuperar sua vitalidade sexual não esteja em remédios caros ou fórmulas milagrosas, mas sim em algo simples, algo natural, algo que você talvez já tenha em casa, na sua cozinha? Muitos homens que chegam aos 60 anos acreditam que a queda do desejo sexual, da disposição e da potência íntima é algo inevitável, que é apenas mais uma consequência do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? Que o seu corpo ainda carrega um poder incrível, apenas esperando por estímulos certos, alimentos certos, hábitos certos? Meu nome é Doutora Helena Moura, sou médica urologista, e há mais de 20 anos acompanho a jornada íntima de homens como você. Homens que sentem vergonha de falar sobre o que está acontecendo, que se culpam por não serem mais os mesmos de antes, que olham no espelho e se perguntam se ainda são desejáveis, viris, potentes. E eu estou aqui para te dizer: sim, você ainda pode ser tudo isso, com saúde, dignidade e prazer. A natureza é sábia, e ela nos deu ferramentas incríveis, muitas vezes subestimadas, para reacender esse fogo dentro de você. Hoje, vamos falar sobre um desses segredos naturais. Mas antes, me diga, de onde do Brasil você está assistindo esse vídeo? Coloque nos comentários o nome da sua cidade. Eu adoro saber até onde essa mensagem está chegando e como ela está tocando a vida de tantos homens. Agora, vamos começar essa jornada de transformação. Você está pronto? Imagine por um momento a seguinte cena. Um senhor de 65 anos, sentado em sua varanda, olhando o céu da manhã. Ele acordou bem, se sentindo leve, com energia. E o mais importante, sentiu, ao se levantar, aquela rigidez que não sentia há anos. Um sinal claro de que algo dentro dele está mudando. E tudo isso, meu amigo, começou quando ele decidiu fazer uma pequena mudança no café da manhã. Um fio dourado, um toque no pão, uma colher no suco verde. O que parecia apenas um ingrediente culinário comum, transformou-se em uma chave para o equilíbrio hormonal, para a circulação sanguínea e para a libido. Sim, estamos falando dele, o azeite de oliva extra virgem, mas não como um mero tempero, e sim como um aliado terapêutico, poderoso, natural, ancestral. O azeite não é apenas sabor. Ele é fonte de gordura boa, de antioxidantes potentes, de compostos que estimulam a produção natural de testosterona, que melhoram a fluidez do sangue, que lubrificam suas artérias por dentro e abrem caminho para que o desejo não apenas nasça, mas se manifeste no seu corpo, com firmeza e vigor. E não é papo alternativo. Estudos sérios mostram que homens que consomem azeite regularmente têm melhor saúde vascular, menos risco de disfunção erétil, melhor controle do colesterol e mais disposição para o prazer. Porque o prazer não começa na cama. Começa no prato. Começa no cuidado diário. Começa na sua decisão de olhar para si mesmo com respeito. E mais, o azeite ajuda também na absorção de vitaminas essenciais para sua função hormonal, como a vitamina D, a E e o complexo B. Mas é preciso usar com sabedoria. Não adianta qualquer azeite. Não adianta encharcar a comida. O poder está na pureza e na constância. Um hábito pequeno, diário, transformador. E hoje, ao longo dessa conversa, eu vou te mostrar como usar esse ouro líquido ao seu favor, como incluí-lo na sua rotina de forma eficiente, e o que mais você pode fazer junto com ele para reacender sua potência sexual, emocional e espiritual. Porque libido, meu querido, não é só corpo. É energia. É autoestima. É conexão com você mesmo. E se você ficou comigo até aqui, respire fundo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Vamos continuar? Talvez você esteja se perguntando agora: mas, doutora, é só isso? Um fio de azeite e pronto, minha libido volta como um passe de mágica? E eu te entendo, essa dúvida é legítima. Afinal, passamos décadas ouvindo que a única solução para a impotência são os medicamentos de farmácia, os estimulantes de efeito rápido, os produtos industrializados, e sim, eles funcionam por algumas horas. Mas depois, o efeito passa. O corpo cobra, e você se sente ainda mais dependente. O que eu quero te oferecer aqui não é um efeito imediato. É um caminho, um processo, uma escolha de saúde contínua que começa de dentro e vai refletir em todas as áreas da sua vida. Veja, o azeite de oliva atua profundamente nos bastidores do seu organismo. Ele é como um jardineiro silencioso que vai, pouco a pouco, retirando as ervas daninhas que estavam atrapalhando o crescimento da sua potência.
Ele limpa seus vasos sanguíneos, reduzindo inflamações silenciosas que comprometem a ereção. Ele fortalece suas glândulas, permitindo que a produção hormonal volte a acontecer com mais naturalidade. E mais, ele influencia positivamente o funcionamento do seu cérebro, o que impacta diretamente o seu desejo, sua motivação e até mesmo sua autoestima. Eu já acompanhei muitos pacientes que, ao introduzirem o azeite em sua rotina alimentar, com orientação e constância, passaram a relatar melhoras que vão muito além da cama. Dormem melhor, acordam mais dispostos, se sentem mais conectados com suas emoções, com seus parceiros e consigo mesmos. Você percebe como tudo está conectado? Quando seu corpo recebe o combustível certo, ele responde com força. Mas se você continua colocando dentro dele alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, em gordura ruim, em conservantes, não há sistema hormonal que aguente. E é por isso que, quando falamos de azeite de oliva, estamos falando de uma escolha de fundo, uma decisão diária de tratar seu corpo como templo, de sair do automático, de colocar no prato o que você quer sentir na vida: vigor, fluidez, intensidade. Mas atenção, o azeite certo faz toda a diferença. Fuja daqueles que são misturados, que não são extra virgens, que ficam expostos à luz e calor nas prateleiras de supermercados comuns. O verdadeiro azeite medicinal vem prensado a frio, com acidez abaixo de 0,5%, armazenado em vidro escuro e com procedência confiável. E quando você encontra esse tipo de azeite, você está diante de um tesouro. A minha recomendação para começar é simples: uma colher de sopa ao dia, pura se possível, ou regando uma salada, um ovo cozido, um pão integral. Nada extravagante, apenas um gesto consciente, um símbolo de cuidado. E é incrível como um ato tão pequeno pode, aos poucos, reconstruir pontes dentro de você. Pontes entre o corpo e o prazer, entre o desejo e a coragem, entre o envelhecer e o se reinventar. Lembre-se, a sua sexualidade não tem prazo de validade. Ela apenas muda de forma. E você pode sim viver essa fase com intensidade, carinho e dignidade. Eu sei que talvez você tenha escutado o contrário a vida toda, mas eu estou aqui para te lembrar que saúde íntima é possível, acessível e natural. E agora que você entende o que o azeite de oliva pode fazer por dentro, quero que você permaneça comigo, porque no próximo momento vou te mostrar como essa mudança interna pode se refletir em escolhas práticas, em atitudes simples que você pode começar a aplicar ainda hoje. Agora que você já entendeu como o azeite de oliva age silenciosamente dentro do seu corpo, quero te convidar a observar algo ainda mais poderoso: o reflexo dessa mudança no seu dia a dia, porque não se trata apenas de melhorar a ereção ou de aumentar o desejo. Isso é importante, claro, mas o que está em jogo aqui é a reconexão com a sua vitalidade. É acordar de manhã com disposição. É olhar no espelho e reconhecer a si mesmo com mais respeito e menos cobrança. É voltar a sentir prazer com coisas simples e sentir-se capaz de entregar prazer também. Eu tenho um paciente, seu Francisco, 68 anos, aposentado, caminhoneiro a vida toda. Ele chegou ao meu consultório com um olhar cansado, voz baixa e uma queixa que ele demorou a conseguir verbalizar. Doutora, não tô conseguindo mais agradar minha esposa. Aquilo me tocou, porque não era só sobre ereção, era sobre afeto, identidade, valor. Fizemos alguns exames, ajustamos algumas coisas. Mas o mais transformador aconteceu quando ele decidiu mudar pequenos hábitos. Ele começou a colocar azeite de oliva todos os dias no café da manhã. Abandonou o óleo de soja, passou a caminhar 20 minutinhos antes do almoço. Em 3 meses, ele voltou ao consultório com outro brilho nos olhos. Não foi só a ereção que melhorou. Foi o ânimo, o riso, o toque espontâneo com a esposa, o prazer de viver. E é por isso que eu insisto tanto. O azeite é só uma das chaves. O segredo está na combinação, no cuidado diário, no ritual que você cria consigo mesmo. E um ritual simples pode começar pela manhã. Quando você acorda e escolhe como vai alimentar seu corpo, você está, na verdade, dizendo à sua mente e ao seu coração: eu me importo. E isso, meu amigo, tem um poder que remédio nenhum no mundo consegue substituir. Imagine só, você acorda, espreguiça-se devagar, toma um copo de água morna com algumas gotas de limão. Depois, uma fatia de pão integral com um fio generoso de azeite extra virgem e uma pitada de orégano. Um café passado na hora. Uma fruta fresca. E se quiser ir além, um ovo mexido bem simples, feito sem óleo industrializado. Isso, que parece trivial, é um presente que você entrega ao seu corpo.
e o corpo reconhece. Ele responde. Ele agradece. E o melhor de tudo? Você não precisa de uma revolução, precisa de constância, de presença, de amor próprio, e a sexualidade depois dos 60 não desaparece. Ela só pede outra escuta, outro ritmo. E alimentos como o azeite são aliados preciosos nesse reencontro com o que te move de verdade. Por isso, se você ainda não começou, comece amanhã. E se já começou, siga firme, porque seu corpo está te ouvindo. E ele quer te acompanhar nessa nova fase com força, clareza e prazer. Você já reparou como, com o passar do tempo, o nosso corpo vai se tornando mais exigente? Não no sentido de pedir mais, mas de pedir melhor. Depois dos 60, o corpo não quer excessos. Ele quer qualidade. Ele quer cuidado. Ele quer aquilo que nutre de verdade. E é por isso que o azeite de oliva entra nesse momento da vida como um presente da natureza que conversa perfeitamente com as necessidades do seu organismo maduro. O coração, por exemplo, é um órgão profundamente conectado à sua saúde sexual. Quando o coração pulsa com força e sem obstruções, ele manda sangue com eficiência para todas as regiões do corpo, inclusive para onde a sua masculinidade se manifesta. E o azeite tem uma capacidade incrível de proteger e fortalecer as artérias. Ele reduz o risco de placas, equilibra os níveis de colesterol e ainda traz compostos antioxidantes que protegem as células do envelhecimento precoce. Mas não para por aí. Um aspecto que poucos comentam, e que eu, como médica urologista, faço questão de trazer, é como o azeite também atua no equilíbrio hormonal. Sim, ele ajuda seu corpo a produzir testosterona de forma mais eficiente. Não porque ele seja um milagre, mas porque ele cria o ambiente ideal. Ele nutre seu fígado, que é responsável por metabolizar hormônios. Ele reduz processos inflamatórios que atrapalham o eixo hormonal. E ele estabiliza os níveis de insulina, o que tem um impacto direto na produção de testosterona. O que isso quer dizer na prática? Que quando você consome azeite com frequência e equilíbrio, está, na verdade, fortalecendo a base da sua virilidade. Está apoiando seu corpo a funcionar como ele foi projetado, com potência, com desejo, com capacidade de resposta. E esse é um ponto muito importante para quem quer não apenas ter ereções mais firmes, mas também manter uma vida íntima mais satisfatória, sem depender de remédios ou soluções momentâneas. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que a resposta vem sem agressão ao corpo. Não é um comprimido que força o organismo a reagir. É um alimento que nutre o organismo para que ele escolha reagir, para que ele tenha recursos para isso. E isso, para mim, é a verdadeira medicina. Aquela que respeita seu tempo, sua natureza, sua história. Eu costumo dizer aos meus pacientes: você não perdeu sua virilidade. Ela só está pedindo um novo caminho para se expressar. E o azeite pode ser esse caminho. Um fio dourado que liga sua alimentação à sua potência. Um lembrete diário de que você ainda pode. E pode com saúde, com dignidade, com prazer. Se você me perguntar: doutora, quanto de azeite devo consumir por dia? Eu te respondo com sinceridade. Entre 1 a 2 colheres de sopa ao longo do dia já fazem uma grande diferença. Mas não basta a quantidade. É preciso atenção à qualidade. Sempre extra virgem, prensado a frio, de preferência armazenado em garrafa escura. Isso preserva os antioxidantes e garante que você receba todos os benefícios que ele pode oferecer. Agora, pare um instante. Pense no que você comeu hoje. O que poderia ser substituído por azeite? Um óleo de soja? Uma manteiga processada? Um molho pronto? Faça esse pequeno exercício todos os dias. E aos poucos você vai perceber. Não é só o seu corpo que muda. É o seu olhar sobre a vida. É o seu respeito por si mesmo. É o seu desejo voltando a florescer, com raízes profundas e saudáveis. Agora que você já entende o poder do azeite de oliva no funcionamento interno do seu corpo, quero te convidar a dar um passo além. Porque o azeite, meu querido, não é apenas um ingrediente de cozinha. Ele é uma escolha diária, uma decisão de honrar a sua saúde em cada refeição. E é exatamente aí que mora a diferença entre quem apenas sobrevive e quem vive com vigor e plenitude após os 60. Quando um homem acorda e escolhe conscientemente cuidar da própria alimentação, ele está dizendo para si mesmo: eu ainda importo, minha saúde importa, meu prazer de viver importa. E isso, para mim, é o verdadeiro início da transformação. Não é um ato heróico. É um gesto simples. É uma colher de azeite que você coloca na sua salada.
É um fio dourado que você derrama sobre o seu peixe grelhado. É o cuidado de escolher um pão integral com azeite no lugar de um pão cheio de açúcar e gordura processada. Essa mudança de atitude se reflete em tudo: no seu ânimo ao acordar, no brilho dos seus olhos, na forma como você conversa com as pessoas ao seu redor. E sim, também na forma como você olha para a sua parceira, ou para a possibilidade de ter uma. Porque vamos ser sinceros, muitos homens me procuram com a mesma angústia. Doutora, meu desejo diminuiu. Minha ereção não é mais a mesma. Será que tem jeito? E a minha resposta é sempre: tem sim. Mas começa no prato, não na farmácia. Muitos não sabem, mas o desequilíbrio alimentar, especialmente o consumo exagerado de gorduras ruins e açúcares, causa inflamações silenciosas no corpo. Essas inflamações afetam diretamente os vasos sanguíneos e a produção hormonal. E o resultado? Disfunção erétil, cansaço constante, queda de libido e até desânimo emocional. O azeite entra nesse cenário como um verdadeiro restaurador. Ele limpa, ele desinflama, ele nutre. E o mais bonito, ele é natural, é seguro, é milenar. Povos do Mediterrâneo o usam há séculos, e não por acaso são reconhecidos por sua longevidade, vitalidade e qualidade de vida. Inclusive, estudos mostram que homens que seguem uma alimentação rica em azeite de oliva têm melhores índices de saúde sexual e cardiovascular. Coincidência? Não. É ciência aliada à sabedoria popular. Mas quero te lembrar de algo importante. Não se trata apenas de adicionar azeite, mas de criar um novo estilo de vida. Um que valoriza o que é vivo, o que é natural, o que é verdadeiro. Ao incluir o azeite, você abre espaço para outros alimentos que trabalham junto com ele. Folhas verdes, peixes, ovos caipiras, frutas vermelhas, castanhas. Tudo isso contribui para o seu bem-estar sexual. Tudo isso fortalece seu corpo de dentro para fora. E aos poucos, você começa a notar. Aquela energia que parecia adormecida retorna. A disposição para caminhar, para trabalhar, para amar, a ereção matinal volta a aparecer. E não porque você tomou algo artificial, mas porque você permitiu que o seu corpo voltasse a ser quem ele é. Um organismo vivo, potente, criado para o prazer e para o movimento. Então, meu querido, se você ainda tem dúvidas, eu te peço, experimente. Dê ao seu corpo essa chance. Seja paciente. O retorno vem, e vem com força. O azeite é apenas o começo. Ele abre a porta. Cabe a você atravessá-la. E quando você atravessa, descobre que a vida, aos 60, aos 70, aos 80, ainda pode ser cheia de prazer, de fogo, de presença. Basta querer. E basta começar. Agora que você já entendeu que o azeite de oliva pode ser esse grande aliado natural, quero que você pense comigo em algo muito simples, mas profundo. Como seria sua vida se todos os dias você acordasse sentindo que o seu corpo está vivo, desperto, responsivo? Imagine não depender mais daquela sensação de que as coisas estão desmoronando com a idade. Ao contrário, perceber que, com algumas atitudes simples, você consegue se sentir mais forte, mais viril e mais confiante. A autoconfiança, aliás, é uma das primeiras coisas que se perde quando a saúde íntima começa a falhar. Muitos homens que me procuram não estão apenas preocupados com a ereção em si, mas com o que ela representa. Eles me dizem: doutora, me sinto menos homem. E eu entendo, porque embora sejamos muito mais do que um desempenho físico, é através desse desempenho que muitos se conectam com sua masculinidade, com seu prazer de viver, com sua autoestima. E é por isso que essa mudança alimentar não é apenas física, é emocional. Quando você decide colocar o azeite de oliva na sua rotina, você não está só cuidando do seu coração ou dos seus vasos sanguíneos. Está também dando um recado à sua mente. Eu estou no controle. Eu escolho viver com saúde. E esse recado ecoa dentro de você. Ele renova o ânimo. Ele traz esperança. Mas atenção! Não adianta só comprar um azeite qualquer e esperar milagres. Eu gosto sempre de orientar meus pacientes a escolherem azeites extra virgens, prensados a frio, com acidez inferior a 0,5%. São os mais puros, mais ricos em polifenóis, que são os compostos antioxidantes que atuam diretamente na inflamação e na saúde vascular. E claro, o armazenamento também importa. Longe da luz, longe do calor, sempre bem fechado. Além disso, a forma de uso é essencial.
Nada de esquentar o azeite em altas temperaturas. Isso faz com que ele perca seus benefícios. O ideal é usá-lo cru, nas saladas, nas finalizações de pratos, até mesmo sobre uma fatia de pão integral ou uma colherada direta ao acordar, se você tolerar. Tem gente que faz isso todos os dias e sente um bem-estar imediato no funcionamento intestinal e na disposição geral. E por falar em disposição, não se trata apenas de energia física. O azeite também tem sido relacionado com a melhora do humor e da clareza mental. Já notou como, quando você está mais leve por dentro, até seus pensamentos fluem melhor? É como se o corpo e a mente começassem a conversar de forma mais harmônica, e isso, para um homem maduro, é uma das maiores conquistas. Muitos dos meus pacientes, depois de apenas algumas semanas de mudanças, já me relatam diferenças claras. Um deles, de 72 anos, me disse algo que eu nunca esqueci. Doutora, eu não sei se foi o azeite ou a minha coragem de mudar, mas eu me sinto mais vivo do que aos 50. E eu acredito que foi a soma dos dois, porque não é só o alimento, é o gesto de autocuidado, é a decisão de não se conformar com o declínio. E eu estou aqui para te lembrar. Você também pode. Não importa se a sua rotina era desregrada até ontem. Não importa se você não sabia dessas informações antes. O que importa é o agora. A decisão que você vai tomar a partir desse momento. Porque todo homem, ao escolher nutrir o corpo com aquilo que a natureza oferece de melhor, está se reconciliando com sua força, com sua potência e com o prazer de ser quem é. E quando falamos em autocuidado, meu querido, eu sempre gosto de lembrar que o corpo é como uma orquestra. Não adianta apenas um instrumento tocar afinado se os outros estão desafinados. O azeite de oliva pode ser o maestro dessa sinfonia, mas ele precisa dos outros músicos. E aqui entram outros hábitos que fortalecem a ação desse alimento poderoso. Por exemplo, como está o seu consumo de água? A hidratação adequada é uma das bases para a boa circulação sanguínea, e sem circulação, não existe ereção. É simples assim. Um corpo desidratado é um corpo lento, rígido, sem lubrificação interna, sem fluidez. Então, junto com a colher diária de azeite, inclua também um compromisso com a água. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Torne isso um ritual de cuidado consigo mesmo. Outro ponto essencial é o sono. Não existe virilidade sem descanso. Durante o sono profundo, o seu corpo produz hormônios fundamentais para a libido, como a testosterona. Dormir bem não é luxo, é terapia, é reconstrução. E eu sei que muitos homens sofrem com insônia ou sono leve depois dos 60. Mas muitas vezes isso tem relação com a alimentação noturna, com o excesso de telas à noite, ou mesmo com a ansiedade acumulada. Aqui vai uma dica prática. Antes de dormir, coloque uma música tranquila, apague as luzes, faça uma respiração lenta por alguns minutos. E, se possível, consuma uma bebida morna e relaxante, como chá de camomila ou mulungu. Isso ajuda a baixar o ritmo do corpo e preparar o cérebro para um descanso reparador. E, mais uma vez, o azeite pode contribuir indiretamente aqui, porque ele ajuda a equilibrar o sistema nervoso e a reduzir processos inflamatórios silenciosos que afetam a qualidade do sono. E já que estamos falando de sono e energia, vamos conversar também sobre movimento. Não, você não precisa virar atleta aos 65. Mas o sedentarismo é um dos maiores vilões da circulação e da saúde sexual. A cada paciente que chega ao meu consultório dizendo que está sem desejo, sem potência, eu pergunto: você se movimenta todos os dias? E a resposta, quase sempre, é não. Então, comece pequeno. Uma caminhada de 15 minutos. Uma leve série de alongamentos pela manhã. Subir escadas ao invés de usar o elevador. Dançar uma música animada em casa. Tudo isso ativa o sangue, oxigena os órgãos, desperta o corpo. E o mais bonito? Desperta o ânimo. Porque o homem que se movimenta começa a acreditar de novo que ele está no comando da própria vida. E claro, precisamos falar da mente. A mente é a torre de controle da sua virilidade. Se você se enche de pensamentos derrotistas, se diz a si mesmo que já passou da idade, que isso não é mais para mim, então o corpo acredita. Mas se você alimenta a mente com estímulos positivos, com conhecimento, com imagens de saúde, com palavras de incentivo, então o corpo responde. É por isso que estou aqui com você hoje. Não apenas como médica, mas como mulher que acredita no poder de um homem que se escolhe, que se cuida, que se respeita, que se redescobre, mesmo depois dos 60. Porque isso é possível, sim.
E começa com gestos simples: um fio de azeite no prato, um copo de água ao lado da cama, uma caminhada curta no início do dia, um pensamento novo antes de dormir. Você pode achar que tudo isso é pouco, mas eu te digo, são revoluções silenciosas. E o homem que inicia essas pequenas mudanças logo se torna testemunha de algo extraordinário: a volta da energia, da libido, da alegria. E tudo começa dentro de você. E agora que você começou a entender como o corpo responde aos seus próprios cuidados, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você realmente olhou para o seu prato como uma fonte de vida e potência? Porque veja, a maioria dos homens com quem converso todos os dias simplesmente come por hábito, por conveniência ou, pior ainda, por pressa. Mas o alimento certo, no momento certo, pode ser um gatilho poderoso para a recuperação da sua libido. E aqui entra mais uma vez o nosso protagonista, o azeite de oliva. Ele não é só um tempero, ele é um remédio natural, e quando combinado com alimentos igualmente nutritivos, ele potencializa os efeitos em cadeia no seu organismo. Já imaginou começar o dia com um café da manhã pensado para fortalecer sua virilidade? Um pão integral com um fio de azeite extra virgem, acompanhado de ovos caipiras ou até mesmo algumas nozes ou castanhas. Esse é o tipo de refeição que alimenta a circulação, os hormônios e o cérebro. Mas não para por aí. Ao longo do dia, você pode transformar suas refeições em momentos de cuidado. No almoço, inclua vegetais coloridos e grelhados com um toque de azeite. Eles são ricos em antioxidantes, que ajudam a combater o envelhecimento celular. No jantar, opte por alimentos leves e anti-inflamatórios. O azeite de oliva pode estar presente até mesmo no preparo de uma sopa, em pequenas quantidades, agregando sabor e saúde. E se você estiver se perguntando, doutora, mas isso tudo vai mesmo fazer diferença? A resposta é: sim, não é milagre. É ciência. Estudos mostram que o azeite de oliva ajuda a manter os níveis de testosterona mais estáveis. E você sabe, a testosterona é o hormônio do desejo, da vitalidade, da força. Ela está diretamente ligada à sua capacidade de sentir prazer, de ter energia, de se manter firme em todos os sentidos. Mas também sei que não basta apenas saber. É preciso sentir. Por isso quero que você faça um teste com você mesmo. Escolha um mês. Um único mês da sua vida. E durante esses 30 dias, adicione uma colher de azeite de oliva extra virgem na sua rotina diária. Coma melhor. Hidrate-se. Caminhe um pouco todos os dias. E, acima de tudo, fale com o seu corpo como quem fala com um velho amigo que você quer reencontrar. Você vai perceber mudanças. Pode ser na disposição ao acordar, na vontade de sorrir, na leveza ao caminhar, no desejo que começa a voltar devagar, quase como quem não quer chamar atenção. Mas ele vem. E quando vier, você vai lembrar desse momento aqui, dessa conversa entre nós dois. E vai se agradecer por não ter desistido de si mesmo, porque a virilidade não mora só no corpo, ela mora na atitude, na intenção. E todo homem que se levanta para cuidar de si, mesmo quando ninguém mais acredita, está fazendo o gesto mais viril que existe. Você sabia que seu coração e seu pênis falam a mesma linguagem? Pode parecer estranho no começo, mas é verdade. A saúde da sua ereção depende diretamente da saúde do seu sistema cardiovascular. E é por isso que o azeite de oliva é tão importante nessa equação. Ele é um alimento que protege o coração, mantém as artérias limpas, melhora o fluxo sanguíneo e, como consequência, melhora também a qualidade da ereção. Ereções não acontecem por acaso. Elas são fruto de um corpo bem irrigado, de veias e artérias limpas, de um coração que bombeia com força e de uma mente que está em paz. Tudo isso junto. E o azeite de oliva contribui para todos esses aspectos. Ele reduz o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, combate inflamações internas e ajuda o sangue a circular melhor. Isso é ciência pura. E é simples. Tão simples que muitos homens ignoram, achando que a solução está em remédios caros, em promessas milagrosas, ou até mesmo em desistir completamente do prazer. Mas hoje você sabe, existe um caminho natural. Um caminho respeitoso com o seu corpo, com sua idade, com sua história. E esse caminho é possível. Basta um passo por vez. O azeite de oliva não vai resolver tudo sozinho, é claro. Mas ele é um aliado fiel, um ponto de partida. E é esse o segredo que muitos homens acima de 60 anos estão descobrindo.
que a força íntima começa pela boca, pela escolha de cada alimento, pela forma como você trata o seu corpo ao longo do dia. E mais, quando você começa a se cuidar, algo dentro de você muda. A autoestima melhora. A relação com o próprio corpo se transforma. Você se sente mais dono de si. E isso transparece. Sua postura muda. Seu olhar muda. E as pessoas percebem. A sua parceira ou parceiro percebe. O seu reflexo no espelho também. Você começa a sentir de novo aquela confiança que achou que tinha perdido com o tempo. E isso, meu querido, não tem preço. Então, se você estava esperando um sinal para começar a mudar, considere este momento o seu ponto de virada. E lembre-se, nunca é tarde. Eu já vi homens de 70, 75 até 80 anos redescobrirem sua vitalidade. Já vi olhos se encherem de lágrimas ao perceberem que ainda havia tempo, que o corpo respondia, que o desejo voltava, e tudo isso começou com um pequeno gesto, com um simples fio de azeite, com um café da manhã mais consciente, com um sim para si mesmo. Você merece viver com prazer, com energia, com dignidade. Merece noites mais leves, manhãs mais despertas e momentos de intimidade que façam seu coração bater mais forte, no peito e também na alma. Agora que caminhamos juntos por essa jornada, eu quero que você respire fundo e pense em tudo que conversamos. Pense na sua história, nas batalhas que já enfrentou, nas marcas que o tempo deixou. Não como sinais de fraqueza, mas como medalhas de um homem que sobreviveu, que aprendeu, que está aqui, agora, buscando ser ainda melhor. Isso, por si só, já é uma prova de força. Você que me escutou até aqui, talvez esteja se perguntando se realmente é possível recuperar a chama da juventude. Talvez olhe para o passado com saudade. Mas eu te digo, com o coração, não se trata de voltar no tempo, trata-se de resgatar o que há de mais vivo dentro de você. Trata-se de cuidar do corpo com respeito, da mente com paciência e da alma com coragem. Trata-se de reconhecer que sua potência não mora apenas no físico, mas na sua presença, na sua entrega, no seu olhar firme e amoroso. O azeite de oliva, esse ingrediente simples e natural, é apenas um símbolo. Um símbolo de tudo que é possível quando você escolhe viver com mais consciência. Ele representa o cuidado, a saúde, a vitalidade que você ainda pode conquistar. É o início de uma mudança maior, mais profunda. A mudança que começa por dentro. Pela decisão de viver com prazer, com dignidade, com alegria. E sim, com ereções fortes, porque isso também importa. Porque o prazer não tem idade. O toque não tem prazo. O desejo não se aposenta. Eu te convido, de médico para paciente, mas também de ser humano para ser humano, a não ignorar os sinais do seu corpo. A se olhar com mais carinho. A perceber que, com pequenos gestos, você pode transformar a sua história. Comece com um fio de azeite no seu prato e termine com um sorriso de satisfação no rosto. Porque não é só sobre sexo. É sobre autoestima. É sobre conexão. É sobre viver de verdade. E se esse vídeo tocou o seu coração, se abriu seus olhos, ou se plantou uma semente de esperança dentro de você, escreva aqui nos comentários o que você mais gostou. E me diga também, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Vamos criar uma corrente de homens maduros, conscientes e cheios de vitalidade. Homens que entendem que envelhecer não é enfraquecer, é se tornar ainda mais inteiro. Eu sou a doutora Helena Moura e estou aqui para caminhar com você, passo a passo, nesse caminho de saúde, prazer e vida. Porque você merece. Porque seu corpo merece. Porque sua história ainda tem muitos capítulos incríveis para viver.